ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Continua falando conosco, Pai querido. Continua ministrando a nossa vida, Senhor amado. Como sempre, nós clamamos ao Senhor que toda exaltação seja somente ao Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aprendemos na Tua palavra que quando exaltamos e glorificamos a Jesus Cristo, Deus o Filho, estamos exaltando e glorificando também a Deus o Pai e a Deus o Espírito Santo. Que essa palavra seja transmitida com clareza, que não seja a palavra do homem, mas a Tua palavra, e que essa palavra encontre lugar em cada mente e em cada coração, Pai. Ser com cada vida que aqui está, cada família que se faz representar aqui, cada vida que participa deste culto através de uma das mídias, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Você pode assentar. O Senhor se alegra quando nós rendemos graças a Ele. Isso é bíblico. E nós nos alegramos, né? Porque este culto também está sendo um culto de ação de graças por mais um ano que o Senhor concede ao Eduardo Lima. Então, meus parabéns, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém? Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho, 1 de Pedro, no capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos 8 a 11. Amém? 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Eu estou usando a versão Almeida, século 21. Diz assim: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribua mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Amém? Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre princípios gerais. E ele fala também sobre o relacionamento entre irmãos em Cristo. E eu entendo que esse texto, ele pode ser muito bem aplicado no relacionamento familiar. O relacionamento familiar, ele deve ser o melhor possível. Isso não significa que não existam dificuldades, quantas vezes discussões. E eu tenho aprendido e tenho dito uma coisa para vocês: nós podemos discordar das ideias, entretanto, nunca das pessoas. É isso. E o Senhor, o Espírito de Deus, usa o apóstolo Pedro para ele dizer, no início do nosso texto básico: finalmente tende vós o mesmo modo de pensar. O que é que ele está dizendo? Pensar para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes.
Não retribua mal com mal, nem ofensa com ofensa. Então ele está nos ensinando como nós devemos viver. Como nós devemos viver em família, como nós devemos viver em sociedade. Não podemos esquecer que fomos chamados para fazer a diferença onde quer que estejamos e diante de toda e qualquer situação. A presença do Espírito Santo deve nos dar equilíbrio. Também isso não significa que em algum momento a pessoa ultrapasse, vamos dizer, a linha vermelha. Mas o Senhor é tão bom que Ele faz com que, se a pessoa realmente tiver uma experiência com Cristo, volte e peça perdão. Fazer a diferença como servos do Deus vivo e verdadeiro. Essa diferença, ela não pode ser uma demonstração externa, mas ela precisa ser algo que vem do mais profundo do nosso ser, ou seja, que vem do nosso coração. Amém? Isso significa que precisa existir uma determinação interior e mental de fazer a vontade de Deus. Nós temos a certeza de que jamais seremos perfeitos, mas o nosso modelo é aquele que foi perfeito, que é perfeito em tudo. Amém? Há uma designação, precisa haver uma designação interior, gerada pela presença do Espírito Santo em nosso ser. É por isso que nós precisamos não somente conceder liberdade para o Espírito Santo agir em nossa vida, mas também aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer. Mudanças. As mudanças geralmente geram dúvidas, trazem dúvidas. Mas diante do Senhor, nós devemos nos colocar de uma maneira tal, onde as dúvidas não ultrapassarão o limite em que ela deve ficar. Então, irmãos, para que estejamos diante do Senhor, existem pelo menos 3 coisas que eu quero rapidamente citar, que o Senhor espera da gente: fidelidade, obediência e submissão. Fidelidade, obediência e submissão. Eu entendo, irmãos, que de tal determinação deve ser o mínimo do que Deus espera de cada um dos seus filhos adotivos. Amém? Nós, em Cristo Jesus, somos filhos adotivos. E o filho adotivo, ele é amado 2 vezes. Os pais não tinham que amá-lo, não tinham que considerá-lo como filho, mas os pais o receberam, amaram como filho e consideram como filho. E eles são herdeiros, e nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? É o que a palavra do Senhor nos diz. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a verticalidade da nossa fé desemboca na horizontalidade dos nossos relacionamentos. Olha, então a verticalidade da nossa fé, ela vai chegar a um ponto que chega na horizontalidade dos nossos relacionamentos. Então nós precisamos entender que todos os nossos relacionamentos, eles também precisam ser relacionamentos que sirvam para o louvor da glória de Deus. Nós temos que olhar para o nosso próximo, não procurando perfeição, mas entendendo que ele tem defeitos, como eu também tenho, como nós também temos. Eles têm virtudes, como nós também temos. E todos fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, irmãos, não há espaço para que as dúvidas cresçam na nossa mente ou no nosso coração. Não há espaço que tenhamos dúvidas sobre a nossa cidadania espiritual. A nossa cidadania espiritual está nos céus. Mas aqui nós temos a cidadania terrena, não é? E nós recebemos por meio da fé essa cidadania espiritual, da fé que nós depositamos no Deus eterno.
Não é fé na fé, é fé no Deus que pode todas as coisas. Amém? E o apóstolo Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Senhor também diz que sejamos santos. Ele diz: sejam santos como eu sou santo. Qual é a santificação que o Senhor fala? Estamos no mundo, não somos do mundo, vivemos no mundo e não podemos aceitar aquilo que o mundo diz que é normal, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, tudo que o mundo nos ensina, pode observar, é contrário. O que é que o Senhor diz? O Senhor diz para não pagar o mal com o mal. Aí o mundo ensina o quê? O cara fez o mal para você, então pegue o cara e faça 2 vezes mais. O que é que o Senhor diz? É para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Irmãos, então, meus amados irmãos, não há lugar na nossa vida para ter qualquer problema de intriga. Eu não tenho não, irmão, eu posso passar assim, eu não falo se eu não perceber, mas eu percebendo, eu vou lá junto e digo: Pai, a paz do Senhor. E alguém já virou os rostos para você? Já, mas a paz do Senhor voltou para mim, e não é por isso que eu vou deixar de dar paz, não é por isso que eu vou esticar a mão. Já ficou com a mão balançando no ar sem saber o que fazer? Pois eu já. Mas a gente tem que ser o quê? A gente tem que procurar viver esse evangelho com inteireza de coração. Nós não sabemos a hora que a trombeta vai tocar, a gente não sabe a hora que vai estar diante do Senhor, e não dá tempo para nada, irmãos. Então a gente tem que estar preparado, o nosso coração tem que estar guardado. Eu falei domingo que as aflições, existem aflições que elas não são fáceis, existem aflições que são realmente difíceis. Existem aflições que quando nós olhamos com o olhar humano, nós imaginamos: eu não vou conseguir sair disso. Mas aí o Espírito de Deus nos faz lembrar quem somos. Aleluia. Nós somos seus filhos. Nós somos comprados por um alto preço. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Olha, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o Espírito que habita em nós. Aleluia. Ele é o Consolador. A palavra de Deus, ela é para consolar, exortar e edificar. Então, amados irmãos, nós temos todas as razões para que estejamos vivendo alegremente e verdadeiramente para o louvor da glória de Deus. Então, a graça infinita de Deus nos alcançou e continua alcançando, e continuará alcançando vidas. Nós sabemos que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Você crê nisso? Agora, irmãos, existem 3 coisas que são necessárias para uma vida familiar salutar: amor, humildade e perdão. Amor, humildade e perdão. Humildade não é ser pequeno, mas considerar-se pequeno. O que é que o Senhor Jesus nos ensina? Ele nos ensina que o símbolo da humildade são a toalha e a bacia. Aí Jesus chega diante de seus discípulos: eu vou lavar os pés de vocês. Ele disse: não, vai lavar meus pés não. O Senhor lavar os meus pés? Ele disse: olha, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí disse: então lava a cabeça, lava o corpo todo. Disse: não, só preciso os pés. Esse é o símbolo. Então, no reino de Deus, ser grande é ser pequeno. Ser o maior é ser servo de todos. Por isso que se diz que a humildade é o portal da honra. Eu não sei quem é o dono dessa frase. A humildade é o portal da honra.
Então, eu estou certo de que o Senhor age em nosso ser para que possamos entender que na família também existe uma hierarquia. E essa hierarquia, ela deve ser exercida com amor, humildade e perdão. Que é o que tem que ter na família. Não dá. Mas eu já perdoei tanto, pastor. Olha, eu já perdoei tanto. E o Senhor? Quantas vezes nos tem perdoado? Quantas vezes o Senhor tem agido? Quantos livramentos Ele tem nos dado? É claro que o amor de Deus é incomparável. Nós não podemos compará-lo a ninguém. Agora, existem também os papéis que são exercidos pelos pais, pelos filhos. Como existem os papéis daqueles que são casados. Os papéis do marido e os papéis da mulher. Olha, irmãos, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Amém? E como é que nós somos santificados? Orando em línguas? Fazendo jejum? Não. Nós somos santificados pela palavra. Agora, precisamos fazer jejum e orar? Precisamos. Palavra, oração e jejum. Agora, você tem que saber fazer o jejum. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde e ela não vai fazer jejum. Claro que não vai, porque senão vai complicar a saúde. E o Senhor não vai mandar que faça alguma coisa que prejudique. Então nós temos que saber que o nosso Deus, Ele não somente Ele tem poder absoluto, mas Ele tem conhecimento absoluto. Conhecimento sobre todas as coisas. Se o relacionamento familiar não estiver embasado nos princípios bíblicos, não haverá uma real satisfação entre os seus membros. Você pode encontrar uma família humilde, pode. Uma família humilde que não conhece ao Senhor, sim. Mas que mesmo sem conhecer o Senhor, procura viver dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Encontra. Encontra muita gente séria lá fora, encontra. Se o Senhor nos chama para que sejamos exemplo, para que façamos a diferença, nós temos que fazer a diferença em tudo. Amém? Agora, os pais, qual é a responsabilidade? É criar e educar aos seus filhos. Criar, ensinar e educar. Quando eu sei que, mas quando eu estudei no ginásio, né? Antigamente era jardim infantil, pré-primário, primário e ginásio e depois científico. Amém? A maioria não sabe nem o que é isso. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Perdi o que eu ia dizer. Dê glórias a Jesus. Vamos lá, depois volta. Sim. A responsabilidade dos pais é ensinar os seus filhos. Quando eu estava lá no ginásio, todas as vezes que o professor entrava, a gente ficava de pé. Colégio Batista Lagoano. O professor entrava, ficava de pé. Aí o professor mandava a gente sentar, a gente sentava. É uma demonstração de respeito. Eu falei domingo, os meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos. O problema agora é eu reconhecer quem é mais velho. Porque na minha cabeça eu não sou mais velho, mas no meu corpo eu já sou. Então tem que ter cuidado. Então o Senhor ensinou para respeitar os mais velhos, para dar o lugar para os mais velhos, para dar o lugar para uma mulher que esteja de pé. Eu aprendi isso. Então, irmãos, nós aprendemos princípios que nos levam, os princípios estão na nossa mente e no nosso coração pela vida inteira. É assim que o Senhor quer que os seus princípios estejam na nossa mente e no nosso coração. E que estejamos praticando esses princípios, não é assim no automático, mas conscientemente, que estamos procurando fazer a vontade de Deus. Amém? Então, os princípios fundamentais
que devem estar bem definidos no coração e mente de cada pai e mãe, deve ser passado para os seus filhos. A criança é pequena e ela não tem poder para decidir a sua vida, mas os pais têm o poder e a autoridade para ensiná-los no caminho do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, uma boa conversa vale muito mais do que às vezes uma pancada. Pancada não resolve. Agora senta e conversa. Conversa com o seu filho, sua filha. Orienta, ensina. Diz como é que o Senhor nos mostra, como é que o mundo age. Agora, para que isso aconteça, tem que existir o quê? Tem que existir uma determinação interior para que os filhos sejam devidamente ensinados conforme os princípios divinos. Eu conheci uma senhora, que ela dizia assim: não, nada disso não. A Bíblia do meu filho vai ser uma arma. Eu digo para você que fim terrível aquele rapaz tomou. Mas graças a Deus que antes de partir, ele pôde ter um encontro com o Senhor, pôde declarar a Jesus Cristo e aceitá-lo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Então nós precisamos ter muito cuidado nas palavras que proferimos. A Bíblia diz que há poder de vida e morte na língua. Lá em Tiago o Senhor diz: como pode uma fonte jorrar água doce e água saloba? Isso não é possível. Ou jorra água doce ou água saloba. Não pode ser hoje é água doce, amanhã água saloba. Não, a fonte está lá. Então essa fonte é a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai e mãe, se vocês não ensinarem, se vocês não colocarem limites na criação dos seus filhos, como será amanhã? Eu contei para vocês, eu acho que já tem algum tempo, vou repetir. O Murilo era pequeno, devia ter uns 5 anos mais ou menos, e ele era cobra na dama. Mas quando ele começava a perder, eu percebi, aí ele desmanchava o jogo e saía. Eu digo: não, vem cá, volta aqui. Olha, na vida a gente não só ganha não, a gente tem que aprender a ganhar e a perder. Aí eu fui me esforçar para ganhar dele. Ganhei. Eu digo: vamos a outra. Ele: não, vamos a outra. Ganhei de novo. Vamos a outra. Ele ganhou. Então nós temos que ensinar os nossos filhos que nem sempre nós iremos ter aquilo que gostaríamos de ter. Estar em Cristo não significa que Ele nos dará tudo aquilo que pedirmos. Não, irmãos. Estar em Cristo não significa que seremos perfeitos. Não. Estar em Cristo significa que a presença do Espírito Santo fará toda a diferença, mas nós temos que estar concedendo espaço para Ele agir e aceitando aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Amém? Então a responsabilidade de criar os filhos, de educar, não é da igreja, não é da escola, é da família, dos pais. Amém? No Salmo 127, nós encontramos a seguinte declaração: que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos não são propriedade dos pais, nunca foram e jamais serão. Nós amamos, nós criamos, nós ensinamos. Tem uma hora então que eles saem de casa, vão formar um novo núcleo familiar, e a gente vai fazer o quê? Orar, abençoar e aconselhar. Se aceita ou não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, os filhos são heranças do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Então nós podemos enfim, afirmar que investimos o melhor em nossos filhos, sem esperar uma recompensa, mas esperamos 3 coisas. 3 coisas a gente espera dos filhos. Pastor, o senhor espera dos filhos amor? Não, mas eu quero que eles me amem. Mas essas 3 coisas que nós esperamos dos filhos é respeito, obediência e fidelidade. Mas o respeito, a gente não pode abrir mão dele. Pode ter a idade que tiver. Lá em casa eu aprendi assim. Pode ser o que for, mas pai é pai, mãe é mãe.
E a palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Amém? Aleluia. Alguém já disse que a maturidade é o ingrediente principal da autoridade. Olhe, confiança e autoridade a gente não impõe, a gente não compra, a gente adquire. Isso leva tempo. Leva quanto tempo, pastor? A vida inteira. Vai trabalhando, em nome de Jesus, amém? Os filhos fazem o que? Eles observam os pais, e eles estão gravando, diante de uma situação crítica, por exemplo, como é que o meu pai agiu? Como foi que minha mãe agiu? Então aquilo ali vai ser um modelo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Olha, não fala determinados assuntos na vista dos filhos pequenos, porque eles não sabem discernir ainda. Se o pai dá uma ordem, a mãe não desmancha. Se a mãe dá uma ordem, o pai não desmancha. Chama os dois. Só aí você deu a ordem, mas isso aqui está demais. Aqui, conversa. Aí a pessoa que deu a ordem vai lá e diz: olha, eu vou diminuir isso aqui. Eu vou tirar você do castigo, por exemplo. Amém? Drummond Lacerda afirma que a maturidade é o ingrediente principal da autoridade. Meu irmão, minha irmã, se você deseja empenhar bem o seu papel, como pai, como mãe, como filho, precisa ter uma coisa: tenha o seu foco em Cristo. É ter nele. É por isso que a palavra diz: olhando para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? Agora, as batalhas espirituais, estou já terminando. As batalhas espirituais diárias que enfrentamos, elas são travadas a quê? A nível da mente e das emoções. Amém? Então é necessário que estejamos preparados para enfrentar as lutas e aflições que surgem em nossa vida. Mas pastor, a gente pode estar preparado para tudo? Não, eu sei que não. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que depositar a nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. Os médicos estão aí para serem consultados. Os psicólogos da mesma maneira. Os psiquiatras da mesma maneira. Tem gente que pensa que psiquiatra é só para doido. Não, não é não. Não é não. Nós somos espírito, alma e corpo. 3. O pastor cuida o quê? Da parte espiritual. O médico cuida do corpo. Você vai no psicólogo crente, ele vai cuidar da alma, das emoções. Irmãos, isso é realidade. Realidade. Não adianta você querer que o pastor faça tudo. Não adianta você querer que o médico faça tudo. Não, irmãos, não. Em Cristo Jesus nós temos o privilégio e a responsabilidade de cuidar e manifestar a glória de Deus em nossa vida. Agora, jamais esqueça que essa prática, ela tem que ter início no nosso coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Irmãos, a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não pode enganar a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Amém? E essa prática, esse início que começa no nosso coração, ele vai alcançar quais as primeiras pessoas? Aquelas que nós convivemos. A nossa família. Então não pode ser em casa uma coisa e na rua outra. Tem gente que é muito atenciosa na rua com os estranhos e grosseiro com os familiares. Não, você é estranho, é paciente com os estranhos, seja com a família também. A família está te suportando lá todo dia. Quando você adoece, é a família que fica lá com você. Precisa ir para o hospital, é a família que leva. Precisa de oração, é a família que ora, amém? Então, irmãos, o texto fala o quê? Que a convocação divina, ela age para que nos afastemos do mal. Claro, se estamos em Cristo, então temos que agir como pessoas que são novas criaturas. Então, sabemos que por nós mesmos nada podemos, mas a presença do Espírito de Deus em nosso ser nos capacita.
É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Amém? O Espírito de Deus em nosso ser capacita, esclarece, faz lembrar, consola, conforta, convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos capacita para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Agora, meu irmão, minha irmã, a dependência a Cristo, ela tem que ser total. Amém? Agora deixa eu dar uma palavra para você que está sozinho ou sozinha. Você que ainda é solteiro, solteira, viúvo, separado, não importa. Faz o seguinte, ora. E diz ao Senhor aquilo que eu tenho dito em todos os cultos. Senhor, quem é que o Senhor preparou para mim? Eu quero, o homem vai dizer, eu quero aquela que o Senhor preparou para mim. Quem é, Senhor? Senhor, me mostra. Tem que haver atração física? Tem. Tem que haver entendimento? Tem. A mulher vai dizer, Senhor, quem é aquele que o Senhor preparou para mim? O servo procura uma serva. A serva procura um servo de Deus, autêntico. Lembre-se que nem todo que diz Senhor, Senhor, Jesus diz isso, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí faz o seguinte, vê como é que o cara, como é que ele procede. Como é que ele trata a mãe? Ele tem paciência com a mãe, com o pai? Ele cuida da mãe quando ele sai, quando ele vai, ele tem cuidado? Se ele não tiver cuidado, dá um chute logo, porque ele vai fazer pior com você. Ela respeita os pais. O cara levanta cedo, o cara está desempregado, mas ele levanta cedo e sai para batalhar. Ele vai ser um vencedor, ele vai vencer. Mas se o cara ficar dormindo o dia todo, só se ele trabalhar de noite, né? Aí tem que dormir mesmo de manhã. Mas se ele não trabalha de noite, de manhã está fazendo o quê? Fica de madrugada na internet, vai fazer a mesma coisa com você, minha irmã. É você que vai sustentar. Se o cara sai com você e diz assim, olha, vamos rachar, diz assim, não, meu filho, cai fora. Se você não pode pagar um lanche, você não vai poder me sustentar, porque a responsabilidade é do homem. Agora, preste atenção, irmã, você casou ou o cara está desempregado, ele vai voltar a trabalhar, ele ganha menos do que você. Então faz o seguinte, faz um acerto entre os dois, ajuda. Não é para dizer assim, não, o pastor disse que você é o sacerdote, você tem, o cara não tem dinheiro, minha filha, vai fazer o quê? Não foi você que escolheu? Então ora para ele prosperar, ele estudar e ter uma posição melhor, amém? Mas Deus tem o melhor para você, amém? Glória a Deus. Então é preciso o quê? É preciso deixar que o Espírito Santo ele assuma o quê? O senhorio da nossa vida, amém? E deixa eu dizer mais uma coisa, você não é responsável pela salvação de ninguém. Nós pregamos a palavra, nós testemunhamos da palavra. Você vai lá e vê em 1 Coríntios 7, eu não me lembro do versículo, que diz assim, o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. A mesma forma, a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Deixa eu ver aqui qual é o texto. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, me ajuda aí, 14, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido. Obrigado, irmão. É isso. Então ora por ele. Eu aceitei a Jesus, mas o meu marido não é crente. Eu aceitei a Jesus, mas a minha mulher não é crente. E aí? Não é para separar não, de jeito nenhum. Vai orar por ele. E eu vou orar quantos anos? Não interessa, vocês podem orar a vida inteira. Pode ser que ele aceite a Jesus na última hora, e pode ser que ele não aceite. O seu papel é orar, é ficar firme ali. E outra coisa, ser uma mulher sábia. Mulher sábia, não é para estar concorrendo com o marido,
Não é que o marido esteja aqui e a mulher aqui. Não, os dois estão no mesmo patamar, mas com papéis específicos. Amém? Vou concluir. Sentir Deus e ver as nossas necessidades supridas é muito bom. Mas manifestar a glória de Deus ao mundo é melhor ainda. Porém, jamais esqueça, isso começa na sua casa. Isso começa com a sua família. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos chamados para viver acima das circunstâncias. E para que tenhamos os nossos olhos fixos em Deus. Aí o cara diz assim, mas eu não amo mais a minha mulher. Não ama? Está escrito na Bíblia que é para não deixar, não esquecer, não desamparar, não largar a mulher da sua mocidade. Deus coloca amor onde não existe mais amor. Deus coloca atração onde não existe mais atração. Deus coloca atenção onde não existe mais atenção. Ele pode todas as coisas. Agora uma coisa eu digo, a vida que nós vivemos aqui é passageira, mas a vida que nós temos, ela é eterna. Amém? E isso é o que? Viver com Cristo é um exercício contínuo de fé. E o agir divino não é casual. O agir divino não é casual, mas ele é definido, ele é específico. Amém? A glória de Deus nos apresenta o futuro eterno. A glória de Deus nos faz aceitar e permanecer alegremente em Cristo. Então nós recebemos gratuitamente da graça de Deus. E também nós somos conscientizados de que as lutas e aflições passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Pedro nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que estejamos anunciando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, meus amados irmãos, não nos esqueçamos. Nós somos chamados para fazer a diferença. E o Senhor espera de cada um dos seus filhos, nunca esqueça disso, fidelidade, obediência e submissão. Que estejamos sendo exemplos e em todo o tempo estejamos nos afastando do mal. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na nossa casa, Senhor, na nossa família, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu sei que a palavra foi para a igreja, para a família, mas eu não posso orar sem dar uma oportunidade. Se existe alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, declarando a Jesus como Senhor único e suficiente Salvador, ou se reconciliando com Ele, faça um sinal, levantando bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém? Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Há uma segunda pessoa nesse lugar, quer entregar a sua vida, Deus te abençoe. Há uma terceira pessoa, quer entregar a sua vida a Jesus, declarando a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador, ou se reconciliando com Ele. Deus te abençoe lá atrás. Há uma quarta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Há uma quinta pessoa, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Vamos fazer uma coisa. Você que levantou a sua mão, vem até aqui, eu vou descer e eu vou orar por você. Pode sair, não se assuste não. Quem já fez essa decisão aqui, levanta a mão bem alto. A maioria já fez essa decisão. Então a gente sabe o que é isso. Então pode vir, em nome de Jesus. Podem vir. Glórias a Jesus. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. Senhor te abençoe.
te abençoe. mim, até que em O Senhor te mim abençoe. se ache abençoe. só a ti. O Senhor te Então Aleluia. usa-me, Senhor Deus e Pai, levantamos as nossas mãos e apresentamos cada uma dessas vidas preciosas. Apresentamos diante do Senhor, Pai. Nós requeremos essas vidas completamente livres, restauradas, transformadas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja cumprida nessas vidas. Repreendemos a todos os problemas, sejam eles de ordem física, emocional ou espiritual, Pai. Ministramos vida, ministramos saúde sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma oração juntos, a igreja vai repetir com vocês. Digam comigo: eu declaro a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Eu sou de Jesus e declaro anulados todos os pactos, todas as palavras contrários à vontade do meu Deus. Eu sou de Jesus. Amém. Nós vamos dar uma Bíblia de presente para vocês. Pode ir aqui com a missionária, com o irmão. Volta. Deus abençoe. Senhor amado, apresentamos cada vida que será ungida agora. Apresentamos em nome de Jesus tudo aquilo que elas estão colocando diante do Senhor, que elas recebam e que elas possam reconhecer que foi o Senhor que o fez, que possam glorificar e exaltar ao nome soberano de Jesus. Amém? Diácono Alberto, vamos nos ajudar aqui na unção. O pastor Murilo está tocando ali. Vamos ter um momento da unção, 2 filas no corredor central e saindo pelas extremidades.